Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer para você qual vai ser a nossa prova, qual vai ser o nosso alvo em 2023. A gente já escolheu a nossa meia maratona desse ano e a gente vai trazer nesse vídeo para vocês. Então fica até o final para vocês conseguirem aí descobrir qual que vai ser o país onde a gente vai fazer essa nova meia maratona. Antes de mais nada, queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal se gostar do vídeo e também deixar um like que ajuda muito a gente. Como vocês podem ver, o canal tá no começo aí, mas pra gente já é muito importante. Bom, pra gente começar a decidir, primeiro nós tomamos a decisão de que iríamos fazer uma prova no segundo semestre de 2023. Então fomos ali analisar as opções que tinham, tanto aqui no Brasil, como algumas provas internacionais. Outro fator que a gente levou em consideração foi o percurso. A gente estava procurando alguma coisa plana, alguma coisa que a gente consiga tentar buscar um RP, que é o nosso recorde pessoal aí, em alguma meia maratona. E com isso a gente já selecionou algumas e excluímos outras. Então essa que a gente escolheu é muito conhecida por esse motivo, por ser plano e ser também um percurso muito interessante, muito legal, né, durante a prova, porque durante a prova, conforme você vai correndo, você vai tendo que se distrair às vezes para deixar o tempo passar mais rápido, a quilometragem. Então a gente procurando isso, procurando também um trajeto plano, um trajeto legal para fazer, encontramos essa meia maratona. Inclusive, desde 2009, os mesmos organizadores da maratona são os que organizam a meia maratona. E ela já foi eleita como a melhor maratona do continente onde ela está localizada. Inclusive, para quem tiver interesse, a maratona vai ser um mês depois da meia maratona nesse país. Então, se caso alguém tenha interesse em correr uma meia e uma maratona, ou só falar para algum amigo, após um mês da meia maratona vai ter a maratona, os 42 quilômetros lá nesse país. Justamente por ser uma maratona tão cobiçada por várias pessoas, né, tanto do país como por estrangeiros, esse ano eles decidiram fazer a divisão de datas entre a meia maratona e a maratona. O percurso é muito legal, é muito plano. Lá nessa cidade tem uma avenida que é conhecida como uma das mais largas do continente. E aí, já tem ideia qual que é o país e qual é a meia maratona que a gente está falando? Se você já tem ideia, deixa aqui nos comentários, interage com a gente, que a gente tem muita curiosidade para saber o que passou na cabeça de vocês aí. Bom, como eu falei no começo do vídeo, a gente decidiu que ia fazer a prova no segundo semestre. Fomos olhar as opções e ficamos entre duas. E dentre elas, a gente escolheu fazer a meia maratona de Buenos Aires. A meia maratona de Buenos Aires vai acontecer no dia 27 de agosto. Nessa data lá na Argentina é inverno. Apesar de ser inverno lá na Argentina na data da prova, as temperaturas têm a tendência no histórico de serem boas, ali variando de 14 a 19 graus historicamente. É claro que esse ano pode mudar e a gente pode ter alguma surpresa, mas esse foi um dos motivos que a gente escolheu, uma temperatura bem agradável para correr. Além de ser conhecida por um trajeto muito plano, o percurso passa por vários pontos turísticos, como o Teatro Colón, a Casa Rosada, o Obelisco, e por mais que ela comece e finalize ali na região do Palermo, o histórico é de que o percurso é bem diferente na ida e na volta. Bom pessoal, apesar de toda a nossa empolgação de fazer uma meia maratona fora do Brasil e todos esses pontos positivos que a gente trouxe para vocês, a gente também passou alguns perrengues, passou algumas dificuldades para conseguir fazer inscrição e obter informações. E como a gente quer trazer aqui toda a sinceridade para também facilitar para vocês e ajudar futuramente, às vezes você vai fazer uma prova na Argentina ou em algum outro lugar, você pode colher informação aqui. Então a gente vai falar agora a respeito de alguns pontos que não foi muito legal, não foi muito interessante, até tivemos algumas dificuldades e vamos expor aqui para vocês. Caso alguém esteja passando por essas dificuldades aí também, ainda dá tempo de pegar essas dicas que a gente vai passar para conseguir fazer a sua inscrição e também correr lá na Argentina com a gente. Desde o começo, a gente acessou o site oficial, que é da Maratona de Buenos Aires, e aí tinha a opção lá aberto, se inscreva para 21 quilômetros, e de 42 ainda não estava aberto. Aí clicando lá, você já tem que fazer um cadastro todo em espanhol, né? Até aí tudo bem. Precisa colocar um documento, que eu coloquei o RG, tinha a opção também de colocar o passaporte. Já solicitava alguns documentos, né, como... Passaporte, aí tinha algum outro nome lá que era como se fosse o RG deles. Eu falei, né, que eu coloquei meu RG, mas eu subentendi que era o RG. Então a gente foi redirecionado e logo no começo eu já tinha que fazer um cadastro todo em espanhol, né, e pedia para colocar algum documento, que ele dava a opção de, por exemplo, o RG ou o passaporte.
Indo para o segundo passo, ele já solicitava atestado médico, mas aí a gente conseguia pular esse passo e... É que depois vai ter que colocar de qualquer forma, né? Assim, antes da prova vai ter que preencher, você vai ter que enviar e mandar fotografia dos documentos também. É um pouco diferente de como é no Brasil, que não pede, pelo menos as que a gente fez até hoje não pediu esse tipo de documento, né? Aí a gente conseguiu passar de página e aí ia direto pro pagamento. E lá no pagamento tinha algumas opções para selecionar. Então, por exemplo, você selecionava a camiseta, escolhia o tamanho e não gerava custo nenhum. Aí selecionando a medalha, se você quiser fazer alguma gravação, a gente imagina que lá na hora deve ter essa opção, também tem um custo. Tinha a opção de escolher armários também, o maior e o menor, e o pacote de fotos. Então a gente escolheu ali na minha inscrição a camiseta, o pacote de fotos e na do Lucas a camiseta, o pacote de fotos e um armário, que a gente acredita que para nós dois vai ser suficiente. Até aí tudo bem, super fácil, vai seguindo passo a passo ali, que apesar de estar em espanhol, não tem dificuldade nenhuma. O problema foi que quando gerou o valor final da minha inscrição, que deu $88, e a do Lucas deu 97. Deu 97, a gente clicava no link de pagamento, que até então estava sendo do Mercado Pago, e aí começou o problema, porque na conversão estava dando um pagamento final de mais ou menos R$800. Sendo que, pelo que eu pesquisei antes, era para estar ficando uns 480 a R$520. E tava dando um valor muito absurdo. Do Lucas tava chegando a quase R$1.000. Isso, tava 900 e pouco. Então a gente começou a ficar um pouco inseguro quanto a isso. E aí eu fui ver o perfil oficial da maratona e o pessoal tava comentando também que tava dando problema no e-mail, que quem tava chegando a esse valor de 800 e tentava finalizar o pagamento não estava conseguindo. Nesse meio tempo, lá onde a gente tentou fazer a inscrição no site oficial, ficava como inscrição efetuada, só que pagamento pendente. E o Lucas, um pouco ansioso, foi lá e fez esse cancelamento para ver se acontecia alguma coisa. Eu recebi um e-mail logo em seguida da organização e até fiquei um pouco frustrada porque eles meio que disseram que por conta da diferença de câmbio era isso mesmo e que para estrangeiro a inscrição seria o valor mais alto. Mas aí, no dia seguinte, se eu não me engano, foi tudo questão de dia. A gente começou a tentar fazer a inscrição no domingo, a gente conseguiu fazer na quarta ou na quinta. Mas aí no dia seguinte eu recebi um outro e-mail falando que já tinham mudado e que ao invés do Mercado Pago, o pagamento ia passar a ser pelo PayPal. E aí deu tudo certo, aparecia lá os $88 mesmo, pagando no cartão internacional, ficou em dólares e deu tudo certo e ficou mais ou menos R$500. R$500, o que é um valor um pouco alto para uma inscrição de prova. Um ponto negativo que a gente viu nisso aí é que antes no Mercado Pago era possível parcelar o valor da prova. O que é muito interessante para a gente e também para muitas pessoas, porque facilita bastante por ser um valor alto, né? Porém, com todo esse problema, como foi para o PayPal, não dava essa possibilidade. Eu nem sei se o PayPal em si dá essa possibilidade, mas lá, no caso, não estava dando para a gente parcelar. Então teve que ser tudo à vista ali no cartão de crédito e foi pago dessa maneira. Apesar desses problemas terem acontecido, no final tudo deu certo, conseguimos fazer nossa inscrição. O que mais deixou a gente aliviado é que assim, dessa forma, lá agora a gente pode adicionar nossos documentos, nosso atestado médico. Já pegamos o kit de foto, já pegamos tudo que a gente queria, tanto o armário, a camiseta é grátis, né? Mas também conseguimos selecionar o nosso tamanho, tudo certinho. O que alguns desses pontos não era possível pelo Ticket Sports. Então, acontece o seguinte, a gente foi tentar fazer a inscrição logo quando abriu, e aí eles abriram com esse probleminha. Eu não sei se é comum, se foi a primeira vez, mas a gente passou por esse pequeno perrengue no começo, mas no fim deu tudo certo. Mas como tava gerando muita dúvida, a gente achou legal trazer pra você. Mas agora já tá tudo certo. Pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição, você já consegue acessar e fazer a sua inscrição tranquilamente. Só mais um ponto falando, sem querer ficar batendo na tecla, né, de criticar a organização da prova, nada disso. Mas é só porque no Instagram o pessoal também estava muito sem resposta da organização. Então todo mundo que está lá nos comentários, até agora vocês puderem dar uma olhada lá, vocês vão ver que tem muita gente perguntando e está sem resposta. O que é ruim, né? Porque tem muita gente que às vezes se programa para fazer uma viagem dessa e não consegue. Então talvez um suporte dando um pouquinho mais de informação lá para o pessoal, até mesmo uma informação falando para esperar que vai ser resolvido ou qualquer coisa assim, como foi, não está tendo lá. Então talvez seja um ponto aí a ser observado, tá? Então é isso, acho que a gente conseguiu trazer pra vocês todas as qualidades e o pequeno perrengue que a gente passou por enquanto, mas a gente tá super animado, tô super empolgada, acho que vai ser uma prova muito legal. Vai ser bom demais.
Pessoal, eu queria falar pra vocês que a gente quer trazer vocês com a gente nessa viagem, então acompanhe o canal aqui no YouTube, tá? A gente vai trazer pra vocês tanto o pré-prova ali, arrumando a mala, mostrando o que a gente vai levar pra correr, o tênis que a gente escolheu e tudo mais, também a prova e depois um pós-prova mostrando, caso a gente passe alguma dificuldade, os pontos positivos e negativos da nossa experiência. Então acompanhe os vídeos do canal, eu sei que tá longe ainda, mas queria falar pra vocês que vocês vão com a gente vai fazer filmagem da prova, dos lugares, dos pontos turísticos, e vai ser muito interessante. Então, mais uma vez, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo se gostou, e muito obrigado por estarem acompanhando aqui o canal. Valeu! E antes disso vai ter muito treino ainda, porque nós vamos aproveitar esses 4, 5 meses que vamos ter para treinar bastante e mostrar para vocês. É isso aí.